Oi, primeira série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento a gente não pode se encontrar, né? Mas daqui a pouco tudo isso vai passar e por enquanto os nossos encontros eles vão ser aqui, via a tela do seu celular ou via a tela do seu computador, né? Vamos relembrar o que é que a gente estava estudando, né? Vamos pensar, está estudando que matéria? Geografia, né? O que é que a nossa ciência, o que é que a nossa disciplina estuda? Diversas coisas, tá? Nós podemos dizer assim, a geografia está focada nos fenômenos socioespaciais e nos fenômenos físicos que acontecem na superfície da Terra. Vamos traduzir? A geografia está preocupada com o fluxo migratório, a geografia está preocupada com os vulcões, a geografia está preocupada com os climas, a geografia está preocupada com as florestas, com a população, com um monte de coisa a gente pode estudar em geografia. Como é que eu digo? Como é que eu determino o que é que se estuda em geografia? Tem a participação do indivíduo? Ok. Esse indivíduo está modificando, está fazendo alguma coisa? Então nós vamos estudar. Isso aconteceu na superfície da Terra, no espaço geográfico? Aconteceu. Então nós vamos estudar esse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Aconteceu onde? No espaço geográfico. O que é espaço geográfico? Espaço geográfico é o espaço natural modificado pelo indivíduo, tá? A partir do uso da técnica. Quem falou isso foi um famoso geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, tá? Então, é a partir do uso da técnica que eu consigo modificar o espaço. Que uso de técnica? Pensa bem, eu preciso construir uma casa, isso, vou alterar o espaço geográfico, não é isso? Então eu vou usar a técnica. Eu construo a casa de qualquer forma? Não, eu preciso saber por onde começar. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber abater a massa, a colocar o tijolo, enfim, eu preciso ter um mínimo de entendimento de construção civil para fazer uma casa. Isso é técnica. Todo mundo tem a mesma técnica? Não, porque nem todo mundo faz a mesma coisa, tá? Eu dou aula de geografia, né? Então eu tenho técnicas específicas para que isso aconteça. Não são as mesmas técnicas do professor de biologia, nem da professora de química, mas são técnicas que ele e ela desenvolveu. Cada um dentro da sua profissão desenvolve uma técnica e assim nós modificamos o espaço, seja construindo, seja ensinando, seja costurando, seja cozinhando, não importa como, mas todos nós modificamos o espaço geográfico. E se eu falar espaço natural, eu estou falando ainda da natureza, que não houve alteração do homem, que não há modificação a priori. Se houver modificação, já passa a ser espaço geográfico. Presta atenção, espaço natural, que é a natureza, ele não tem ainda uma história para contar, né? Uma história de civilização, uma história de humanos para ser contada. É a natureza, ela se transforma, mas aí do jeito dela, quando não há a nossa interferência. Isso acontece de forma natural. Se houver a nossa interferência, isso já é espaço geográfico, tudo bem? Estudando geografia, nós estudamos categorias geográficas. É o espaço, é o lugar, é o território, é a paisagem, são as redes. Existem diversas categorias geográficas, né? Vamos focar agora em região e lugar. Região, um recorte do espaço, tá? Agora, para regionalizar, eu preciso identificar critérios, características. Pensa comigo. O Brasil, pelo IBGE, foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não é isso? Então o IBGE ele buscou uma característica, pelo menos uma característica, para agrupar esses estados em regiões. Se ele pensa no Nordeste, ele pensou o quê? Na parte física. Na verdade, todas as regiões ele pensou na parte física. Vamos pensar no Nordeste, os 9 estados do Nordeste. Todos eles são banhados pelo oceano, não é isso? Todos eles têm clima, vegetação similar. Em tese, do modo geral, o Nordeste ele é quente, né? Quase todos os estados ele vai ter assim o clima muito parecido, né? Todos os estados têm um clima muito parecido quando a gente fala de Nordeste. O Sul tem um clima quente? Não, então ele não caberia nessa divisão de Nordeste. Então, para regionalizar alguma coisa, eu preciso encontrar um critério, uma característica.
Se eu penso na turma da gente, na primeira série, eu tenho que ver dentro de vocês quais são as características similares. Posso regionalizar por time, por signo, por sexo, por, por corte de cabelo, porque quem usa óculos e quem não usa, eu tenho qualquer um critério eu posso usar dentro da regionalização, tudo bem? Então, região é um recorte do espaço onde eu busco um critério para agrupar tudo isso. No caso do IBGE, ele buscou um critério, que foi o critério físico, para agrupar os estados do Brasil. E se eu falo em lugar? Se eu falo em lugar, eu estou buscando um espaço que eu tenha relação direta, que eu tenha relação de afeto, eu tenha afetividade por aquele lugar. Pensa comigo, posso usar a ideia de pertencimento para falar de lugar. Se eu falo minha casa, se eu falo minha escola, se eu falo minha rua, se eu falo minha cidade, tá vendo essa ideia de pertencimento, né? De identificação, poxa, é minha casa, eu faço parte disso aqui, é minha escola, né? Eu construí um pouco dessa história, eu construí um pouco do São Miguel quando eu estudei lá. Não é isso que vocês pensam? Pois bem, tá? Então se eu tenho uma identificação com aquele espaço, ele é o lugar. Quando eu falo de afetividade, não é posse, posse é outra história. Quando eu tenho uma relação, eu tenho uma memória afetiva boa, quando eu trago boas lembranças daquele espaço, ele é meu lugar. Professor, posso dizer que o meu lugar é um lugar que eu nunca vi? Não faz sentido, né? Poxa, o meu lugar é a Austrália, mas eu nunca fui à Austrália, eu não conheço a Austrália. Eu conheço a Austrália pela internet. Eu sei como são os hábitos, eu sei como as pessoas se vestem, eu sei algumas coisas da Austrália, mas eu não tenho vivência da Austrália. Eu tenho vivência de Brasil, eu tenho vivência de Aracaju, então esse é o meu lugar. Tá bom até aí? Daqui a pouco a gente se encontra, daqui a pouco tem mais, não fica com saudades, daqui a pouco a gente volta.